marrom curto, traz o casaco preto e branco, estola branca, camisa branca, calça azul e sapato preto. Tá ouvindo? Acho que caiu, tá? Ah, então, obrigada, Bárbara. Eu também estava. Eu já hoje, claro, falar sobre a pessoa com deficiência na sociedade. Nós temos pessoas aqui que trabalham e atuam em Brasília e no Brasil com temas importantíssimos. Eu gostaria de convidar para compor a nossa mesa Bárbara Barbosa, especialista em acessibilidade cultural. Assis Leno Ferreira, doutor Leno, também especialista que vem falar sobre direitos da pessoa com deficiência. Doutor Leno, né? Advogado. E que prazer receber você e ver que a gente está entre amigos. Bárbara, minha amiga também. César Asca. Ai, esse homem sabe muito, gente. Pelo amor de Deus. É referência e referência nas conquistas para a pessoa com deficiência no DF no Brasil, né, César? A gente que já está junto, você pode ficar à vontade, se assentar. Direciona ele, Leno, por favor. Alguém tem em algum lugar que manda mensagem para outro? Eu passo a palavra então ao César para se apresentar. Bom, eu sou. Deixa eu. Peraí. Tchau. Pronto. Que eu não estou dizendo hoje, mas eu. Boa tarde, gente. Eu sou César Asca Magalhães, conhecido como César Asca. Tenho 61 anos, cabelos grisalhos, sou uma pessoa com deficiência visual. Eu hoje sou presidente da Retina Brasília, sou membro da Retina Brasil, até representei a Retina Brasil no CONAD, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas já fui conselheiro de direitos humanos do DF, já fui do Conselho da Pessoa com Deficiência do DF, já fui presidente da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais. Até na minha palestra eu vou falar um pouquinho dessa trajetória aí, de algumas coisas que eu participei, né? E hoje estou no movimento PCD e Raros, que o Leno citou aqui, a gente sempre trabalha em rede, né? As entidades que lutam por direitos, os movimentos que lutam por direitos acabam se entrelaçando, né? E trabalhando em rede, né? Fazendo sua militância em conjunto, né? Se fortalecendo. É isso. Obrigado, gente. Obrigada. Eu passo então a palavra. Vamos passar o primeiro palestrante para falar desse tema que ele domina bem, é o César Asca. Ele vai falar, fazer um resumo. César, só 10 minutos, hein, César? Não pode ser um dia inteiro. Ele vai falar sobre as conquistas das pessoas com deficiência, fazer um plano geral. Aí, nós vamos ter alguns slides que o rapaz lá atrás, né, o técnico vai passar. O Vitor, obrigada, Vitor, pelo apoio. Então, eu preciso que o Walter fique do ladinho de Bárbara para a gente poder, para o César poder passar os slides e explicar. Olha, gente, aproveita que vai ter uma aula. Eu vou ficar perto da Ana, porque aí eu consigo enxergar. Pode sair, pode sair. O César agora vai dar uma aula para a gente. Vamos aprender. Perceber. Eu posso ficar aqui, né? Por mim, por mim está ótimo. Eu esqueci na minha autodescrição de falar do meu símbolo, que é o C, letra C, e aqui, porque meus colegas surdos dizem que eu tenho uma covinha, que eu acho que hoje eu talvez nem tenha mais. Ainda tem. Eu esqueci de falar meu sinal também. Foi o meu sinal que, de forma carinhosa, né, eles me atribuíram. Bom, gente, eu vou falar sobre protagonismo da pessoa com deficiência. Eu acho que é um tema sempre oportuno, né? E aí, quando o Walter me convidou para participar, eu já tinha falado um pouco disso, mas não exatamente com essa ideia, né? Quando a gente se encontrou no dia 21 de setembro do ano passado, que eu até rememoro aqui nessa apresentação. E, então, pode passar o slide, por favor? Eu começo lembrando
2005, olha, nós vamos falar de 20 anos de vivência aqui, pessoal, mas que envolve outras pessoas, que vão aparecer meus colegas e relembrar muita coisa. 2005 eu estudei no Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais. E foi quando eu comecei a entender o que era ser uma pessoa com deficiência visual. Porque eu já tinha ali uns 13 anos de deficiência, e com a deficiência eu tive que parar de estudar, parar de dirigir, abandonar a faculdade, todas essas perdas que são naturais quando você tem a perda da visão e já não consegue mais fazer as suas atividades que você fazia antes, né? Mas, e aí eu fiquei isolado. Em 2005, eu fui para essa escola, conheci meus colegas de deficiência e não só aprendi a usar bengala, a usar lupa, a usar o computador usando pelo DOSVox, que é aquele software que fala aquilo que você precisa ler ou digitar no computador, que era o que a gente tinha na época, mas eu aprendi o que era ser pessoa com deficiência num sentido mais amplo da palavra, né? Nesse sentido do pertencimento, pertencer a um segmento social que tem as mesmas limitações, que luta pela mesma causa e, e tem tudo a ver com o tema, protagonismo. Pode passar, por favor. Então aqui tem algumas imagens, ó, aquele cara cabeludo lá era eu, viu? Eu era assim, né? Não era como eu sou hoje, não. E atrás da gente, aqui meus colegas de deficiência, né? Atrás da gente, um painel que a gente fez para a escola, feito por nós, deficientes visuais, que infelizmente era para ser a placa da escola, mas ficou lá se deteriorando, acho que nem existe mais, nunca adotaram esse painel. Pode passar. Aí acho que é a gente construindo o painel. Eu tenho os slides de memória, qualquer coisa vocês vão me ajudando aí, tá, gente? Pode passar. Aqui algumas esculturas. Nessa época, eu dei a sorte de que estava acontecendo lá na escola uma oficina de uma professora voluntária que trouxe um método da gente trabalhar com argila usando o tato, que uma pessoa cega conseguia produzir suas obras de arte sem precisar da visão. E eu dei essa sorte de tá ali no centro de ensino exatamente na época em que essa professora estava lá. Então, aqui esculturas feitas pelo meu colega Flávio, que é cego total e que nem era artista. Pode passar. Aqui obras minhas, né, que já não existem mais, infelizmente. Essa aqui se quebrou, a outra ali eu dei, não sei nem para quem foi, que a gente deu de presente. É tudo grande, assim, sabe, gente? Porque para a gente usar o tato não pode ser coisa muito pequena, né? Pode passar. E aí, nessa época, né, eu estava falando de 2025, que eu fui aluno da escola. Aí vem 2026. 2026, eu me tornei presidente da ABDV. 2006, estou falando de 26. Já pulei muitos anos para frente, né? 2006, quer dizer, no ano seguinte, eu já tinha retornado à faculdade. Pode passar, viu? Eu tinha retornado à faculdade, eu me tornei presidente da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais, e a associação estava lá no buraco, cheia de dívida, cheia de problema. A gente assumiu com o desafio de reerguer a entidade. E o que reergueu a entidade foi o nosso protagonismo, nosso talento como artista, nossa proatividade de mostrar o nosso trabalho, de chamar a atenção da sociedade para a gente, para as coisas que a gente tinha de melhor para mostrar, né? Então aqui tem algumas imagens de exposições que a gente fez. A gente chegou a ser chamado para fora de Brasília, fizemos exposições no Teatro Nacional, em galerias famosas, em shoppings, quase todos os shoppings da cidade, e chegou ao ponto desse meu colega, o Flávio, ir ao Catar, junto com outro colega, dar palestra lá e ensinar os cegos de lá essa técnica que a gente trabalhava. Pode passar. Aqui, acho que é uma imagem de movimento da gente na rua, né? É o Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2009. 2009, foi meu primeiro mandato no Conselho de Direitos Humanos, eu tive 4 mandatos lá, e aqui era a gente indo na rua, já como movimento de pessoas com deficiência, se juntando com
com outras deficiências, já não éramos só nós, os deficientes visuais, né? Aqui eu comecei a conhecer outras pessoas, Bárbara, né? A Lurdinha Danese, na imagem aparece o Lúcio Piantino, artista plástico também, né? Em 2009 a gente teve oficina no Espaço Renato Russo, mexendo com argila, com os outros cegos, então foi um ano marcante. Pode passar. Pacotão. A gente, quando nasceu o Bloco Deficiente à Mãe, eu era presidente da BDV ainda. Aqui, que ano é, gente? 2012. Pode ser que a data não seja exatamente, seja 2011, 2012, mas acho que é 2012. Um colega chegou para mim, a gente fazia muita festa na associação, e era aquela festa pensada para os deficientes visuais, em que as mesas eram arrumadas de forma simétrica, deixava um corredor mais largo no meio, a gente botava uma corda da pilastra até o banheiro, para os cegos saber se guiar, achar o banheiro, conseguir voltar para a mesa, ir até a barraquinha da festa junina e conseguir voltar para a mesa. A gente fazia audiodescrição da festa. Olha, o caixa está na tua frente, nas tuas costas está o banheiro, à tua direita está não sei o quê, para que as pessoas tivessem autonomia na festa. E as festas começaram a bombar. Começou a ser os eventos, né, assim, para os deficientes visuais. Aí um colega falou: por que a gente não faz um baile? Da ideia dele de fazer um baile, nasceu: não vamos fazer um baile, vamos pular carnaval na rua. E aí nasceu essa discussão, e a gente chamou a Lurdinha e o resto do pessoal do movimento, e nasceu o Bloco Deficiente à Mãe, que a gente saía junto com o Pacotão, naquele mesmo espírito de fazer, né, brincadeira com as questões políticas, né, nossa ironia, nossa crítica bem-humorada. Né? Pode seguir, gente. Que 13, né? 7 de setembro de 2013. setembro de 2013. Pode passar. O que acontece em setembro de 2013? A gente teve a ideia de ir para a Esplanada, fazer passeata na Esplanada, né? Todo mundo vai, os movimentos de luta por direitos e tal. Por que nós cegos não iríamos também? Aí, na época, a gente foi com uma caixa de som. Eu tinha uma caixa de som com microfone, aquelas caixas de som à bateria. Acho que foi quando começou a chegar isso no Brasil, eram importadas ainda. E a gente juntou, acho que cerca de 40 cegos, não sei, por aí, e fizemos a nossa primeira. Redigimos um documento para entregar para as autoridades e tal, e saímos caminhando até o Congresso Nacional. Então, tem aqui algumas imagens. Isso foi o embrião, né? A gente chegou até ali, nada, ninguém nos ouviu, ninguém nos viu, eu acho, mas a gente queria chamar a atenção, porque a ideia era o quê? Sempre nessas datas, 21 de setembro, que é Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, e 3 de dezembro, que é Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, nos chamavam para assistir senador falando, deputado falando, não sei quem, a audiência em tribunal, não sei das quantas, Câmara Legislativa, Câmara Federal, Senado, para a gente ouvir a autoridade falando sobre nós. E a gente queria, naquele espírito que eu aprendi lá em 2005, quando eu começo essa palestra, nada sobre nós sem nós. Se é nada sobre nós sem nós, se é protagonismo, é nós que temos que falar, é nós que temos que ser ouvidos, principalmente nessas datas. Né? Então a gente, não, então vamos para a rua chamar a atenção, comunicamos à imprensa e coisa e tal, e fomos para a rua. Se alguém viu, a sociedade que estava passando na hora viu. Pode tocar. E aí, desse embrião, o que acontece? Aí já vai para 3 de dezembro do mesmo ano, 2013. Só que a gente se comunica pelas redes sociais. Na época, não tinha WhatsApp, não tinha essas outras que a gente tem hoje, Instagram e tal. Tinha o Facebook, eu acho, já tinha, mas muito embrionário, né? E aí o que acontece? A gente se comunicava pelos aqueles grupos de discussão do Google. E aí, cegos do Brasil inteiro se conversavam por ali. E aí veio um colega nosso, Bebeto, acho que ele aparece aqui, da Bahia, ele fazia vaquinha pelas redes sociais e a gente alugava um carro de som gigante para fazer essa marcha. Foi a primeira marcha que a gente fez com carro de som. Acho que deu menos gente do que a outra, mas a gente botou a banda Refrão de Mármore, que aparece aqui na imagem também, tocando em cima de um trio elétrico e fomos para a Esplanada.
mostrar que, olha, é o dia da gente falar e ser ouvido e não ficar ouvindo vocês, autoridades, né? A gente inverteu essa lógica. Pode passar. Então foi muito marcante, né? E aí, quando foi 2014, 3 de dezembro de 2014, olha o que aconteceu. Passa aí. Mesmo carro de som, mobilizado pelo Bebeto, fazendo vaquinha pelo Brasil inteiro. Mas aí nós fomos para a Esplanada e segundo, pode passar, segundo as autoridades, nessa manifestação nossa, a gente reuniu mais de 3.000 pessoas, porque estavam acontecendo coisas na luta da pessoa com deficiência, no contexto político, que mobilizavam, né? Às vezes você tem algo que motiva as pessoas a ir para a manifestação, né? As pessoas não, ou estão insatisfeitas com algo que está acontecendo, ou tem algo que elas querem conquistar que está em discussão no Congresso e que é preciso se mobilizar. Então, aquele ano tinha ali uma discussão muito importante no MEC sobre educação especial, educação inclusiva, que estava incomodando as pessoas e elas se mobilizaram. Não foi só a gente, aproveitaram, se juntaram com a gente, veio outros movimentos, né? Pode passar. Ó, aqui dá para ter uma noção melhor das pessoas, pode passar. E eu não sei se dá para ver, mas não tem um slide que mostra assim, o eixão, né, ali na esplanada, cheio de gente, os ministérios e tal. Acho que sim, acho que sim. Dá para ver, tá tomado de Aqui, pessoas esse aqui assim. eu acho que dá para ver bem. Olha como Dá para ver. quantidade de gente. A gente foi até o Congresso Nacional e depois fomos até o MEC, já que esse problema do MEC era o que estava incomodando mais. Aqui aparece, a gente, quando a gente chegou no Congresso, a gente dentro do plenário, junto com a senadora Mara Gabrilli, e conversando com outros parlamentares, eles nos botaram para dentro, quer dizer, aquilo chamou, atingimos o objetivo, a gente queria chamar a atenção no nosso dia, e a gente chamou a atenção. Pode passar. E aí vem 21 de setembro de 2024, quando em outro evento, pode passar, por favor, mobilizado também pelo Walter e a gente, né? Nós juntamos aqui 4 organizações, os eficientes do Walter, a BDV, a associação que eu fui presidente, que é minha associação até hoje, né? Nunca tirei o pé de dentro da BDV, entidade que tem 40 anos, inclusive, né? A Mavi Raras e a Retina Brasília, a entidade que eu sou presidente. A gente tomou a iniciativa de fazer esse evento, era 21 de setembro, ao invés de ir para algum prédio público, vamos fazer nosso próprio evento e chamamos as pessoas, reunimos ali umas 40 pessoas, e eu falei dessas manifestações passadas, igual falei aqui agora. E aí o pessoal falou, opa, vamos fazer de novo. Passa aí, por favor. Aqui, cena também de lá do encontro, a Lauda, acho que a Helena falando. Pode passar. E aí nasceu a ideia de, no dia 3 de dezembro, a gente ir para a rua novamente. E fomos. 3 de dezembro, realizamos. Começou com aquelas 4 organizações, né? Fomos para a Esplanada, com uma marcha, não chamamos de manifestação, chamamos de marcha, para não ter nenhum caráter de protesto, e sim né, de uma manifestação pacífica. Pode passar, por favor. Aqui imagens da manifestação, a gente na rua, né, eu acho. Pode passar. Aqui também mais imagens da manifestação. Acho que aqui já tem imagem interna. Com o senador Romário. Com o senador Romário, aí já estavam esperando, os senadores principalmente, o Romário fez vídeo falando da manifestação antes dela acontecer, já estavam com expectativa, esperando a gente chegar. Né? Pode passar. Aqui acho que imagens internas também, né, da gente entregando documentos lá dentro. Deputado federal Flávio, né, Flávio Arnes. Senador Flávio Arnes. Com a camiseta do movimento, a gente na frente do Congresso, né? Vejo ali as torres do Congresso. Sim. Pode passar. E aí a gente nesse movimento, olha só, já eram mais ou menos 80 organizações, várias delas nacionais, que aderiram à marcha, às vezes não podiam estar presentes, mas
ajudaram na vaquinha, mandaram representantes, fizeram o que puderam, e a gente redigiu, conversando entre nós, um manifesto, que era esse documento que a gente estava entregando lá no Congresso Nacional. Pode passar. Está acabando, viu, gente? E agora, após a marcha, já entregamos um documento em dezembro contra aquele PL 4614, que era uma ameaça ao BPC, né, assinado também por cerca de 70 e poucas entidades, e esse outro das derrubada do veto 38, que a gente já entregou lá. Não lembro o que tem de texto aqui. Sim, e estamos concluindo amanhã, eu vou terminar de fechar, vai ter cerca de 40 assinaturas de entidades nacionais também, um ofício para a ANAC naquela consulta que eles estão fazendo a resolução que trata do atendimento a passageiros com necessidades especiais, entre os quais nós, pessoas com deficiência, né? Pode passar, eu acho que é o último. Então, Vamos marchar novamente e queremos você com a gente. pois é, a gente termina chamando todo mundo para participar, porque 3 de dezembro vai ter de novo. E agora a Marcha PCD Errados se transformou em movimento, né? Desde dezembro, quando a gente pisou lá, que a gente descobriu que tinha um projeto que era uma ameaça, a gente já aproveitou a mobilização da própria marcha para enfrentar aquela ameaça, e aí não paramos mais e nem vamos parar, viu, gente? Era isso. Glória, obrigada, Fernando.